O problema da origem da vida é extremamente complexo, por duas razões. Eu vou ser bem rapidinho. Você tem que tratar da parte que é a parte biológica, que seria como o hardware, o computador, a parte do hardware, e você tem que tratar da parte da codificação genética, que seria o software. Por quê? Você tem que explicar como que os dois surgiram. Porque, por exemplo, o computador, ele não consegue produzir o software a menos que já exista um software para o computador funcionar. Computador sem software não funciona. E software sem computador também não funciona. Então, um computador que não tenha software, ele não consegue produzir o software dele. A mesma coisa a vida. Então, alguns problemas que a gente tem. Como que a primeira forma de vida teria se tornado autorreplicante? Ou seja, ela conseguiu se duplicar. Fazer o outro igual. Você tem que ter hardware, mas você tem que ter software para isso acontecer. Agora, o software teria que ser extremamente complexo para que isso pudesse ser feito. Daí como é que fica? Por quanto tempo essa primeira forma de vida teria que ter existido para que o software virasse software, que pudesse dar a capacidade de autorreprodução? Será que a capacidade de autorreproduzir teria vindo primeiro do que a capacidade de morrer? Ou a capacidade de morrer teria vindo primeiro do que a capacidade de se autoproduzir? Percebe? É um problema gigantesco isso daí. Só que as pessoas não tratam disso. Elas falam assim, não, naquela sopa primordial lá, deu uma descarga elétrica e surgiram os aminoácidos e blá, 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 blá. Eu falo, meu amigo, você não tem noção do que você está falando, da complexidade da vida. Daí entra a ideia do que Darwin pensava da vida, porque ele olhava para o núcleo da célula, com os microscópios que eles tinham naquela época, rapaz, ele achava que era uma gelatina o negócio. Ele não tinha a menor noção da codificação genética. E, diga-se de passagem, esse ano estamos comemorando 20 anos de Projeto Genoma. E foi do finalzinho do ano passado que uns pequenos pedacinhos que ainda estavam em branco foram preenchidos, isso é o cromossomo Y, que é o cromossomo masculino, os pedacinhos foram preenchidos de um único espécime. Então eles vão ter que testar outros agora para ver se são relativamente iguais e tudo mais. Imagina, só 20 anos para a gente conseguir mapear. A gente não sabe direito como ele funciona, mas só para mapear. E o pessoal me disse que isso surgiu espontaneamente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de teoria da conspiração. Você acha que essas pesquisas científicas estão sendo peneiradas, filtradas, para que não apareçam certos resultados que contribuam para o design inteligente ou para o criativismo? Olha, a resposta é sim. A gente sabe que tem filtros. Eles sempre existiram. Assim, eu estou na física, por exemplo, há 30 anos. E a gente sabe que tem gente que gosta de certas teorias e não gosta de outras. Estou falando dentro da física, não estou nem falando de naturalismo e criacionismo. Isso acontece na teologia também, viu, Adalto? Eu sei. Não é? Agora, quando você fala de revisão de pares, aí a coisa fica meio complicada, né? Porque eu brinco com o pessoal, é mais ou menos assim, lembra quando o Zé Dirceu foi preso? Vamos deixar o Zé Dirceu definir o que é peculato, o que é formação de quadrilha, ou seja, ele define o que é isso. Rapaz, não funciona. Então a ciência, querendo ou não, infelizmente, sabe, a gente tem passado por uma época assim, a idade média da ciência aqui, que a gente precisa sair dela rapidamente, para a ciência voltar a ser ciência de novo. Então, assim, descobriu, ótimo, legal. Para que lado a coisa vai? Tá indo para cá. Não gosto. Problema seu. Ô Adalto, essa crítica é muito interessante. Eu tive uma conversa muito parecida com o Eberlin, e ele disse um negócio que eu queria que você desenvolvesse um pouco mais. Ele disse que o grande problema de hoje em dia é que a ciência passou a ter valor absoluto. E isso é contra a própria ciência. Porque a ciência é a busca pela verdade, e não a verdade em si. Correto. Eu tenho conversado um pouco com o Dr. Marcos Eberlin a respeito disso, porque esse é um problema sério que a gente tem. Tá? Bem sério. Quer dizer, eu tenho conversado, não, nós já conversamos um pouco no passado a respeito disso. Que a ciência hoje ela ganhou um papel como se ela fosse a detentora da verdade. E não é isso, a ciência é uma busca pela verdade. A partir do momento que a ciência ela bate o martelo, ela está virando dogmática. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Não é função da ciência tentar descobrir como a vida teria surgido espontaneamente. A função da ciência é descobrir como a vida surgiu. Percebe a diferença? Perfeitamente. Ou seja, se o pessoal fala, não, a gente está aqui trabalhando para demonstrar como a vida teria surgido espontaneamente. Eu falei, isso daí não é mais ciência, isso daí é dogma. Você está tentando provar aquilo que você crê. A função da ciência é o seguinte, vamos pegar os processos naturais, as leis da natureza, vamos pegar aquilo que a gente conhece de codificação genética, ou de codificação de uma forma geral. Como que é esse negócio hoje? Como que teria surgido? Quais são as leis por trás disso? O que você está propondo vai contra as leis e vai contra os processos naturais que nós temos. Então eu estou achando que não é por aí o caminho. Ou seja, a ciência agora é feita baseada em fé? Não pode ser.
Não, e tem muitas inverdades também, né, Adalto, que falam. Por exemplo, eu tive um problema quando eu morava em Belo Horizonte, que o Pedro chegou em casa e falou assim, a professora de biologia hoje, de ciência, falou que a vida surgiu por 4 gases que reagiram por uma faísca, e aí deram origem aos aminoácidos e tal. Aí eu questionei isso publicamente e tal, aí ela pegou e falou assim, isso foi provado em laboratório, aí que a vida surgiu a partir dos 4 gases. Aí ele foi desmoralizado, e a classe debochou dele na frente da professora por causa disso e tal, e ele voltou humilhado para casa, chateado, e falou assim, disse que foi provado em laboratório. Aí eu peguei e falei assim, eu vou lá conversar com essa professora, aí pedi uma reunião lá, aí vieram a professora, a diretora, a coordenadora e mais umas 5 testemunhas. Bem por aí. Aí eu falei assim, olha, o meu filho relatou isso, aí que você disse que foi provado em laboratório que a vida surgiu a partir dos gases, quais são os gases, você lembra? CO2, NH3, amônia? Você tem amônia, você tem amônia, vapor d'água... Metano, vapor de água. E hidrogênio molecular. Hidrogênio molecular. Aí ela falou assim, mas foi provado. Um cientista chamado Henry Miller, ele fez essa reação desses 4 gases e conseguiu obter aminoácidos. Eu falei assim, ele conseguiu obter aminoácidos, mas de aminoácidos, para você chegar a uma célula independente, viva, que tem um metabolismo, que gera energia, que digere, produz energia, etc. e tal, isso aí você tem um gap enorme para você chegar lá. Além do fato de que foi... Oi? Não, além do fato de que isso foi guiado por uma mente inteligente. Para mim, isso é uma evidência de criacionismo, não foi espontâneo. É interessante. Esse é um bom mas aí quando eu falei isso, aí ela ficou me olhando assim, sabe, sem saber o que dizer. Aí o que você quer que eu faça então? Eu falei assim, eu quero que você fale para a classe a verdade, na frente do meu filho. Eu quero que você fale que a única coisa que o Miller provou é que através dos 4 gases você consegue aminoácidos, mas que a vida surgiu a partir desses gases não tem prova. Ela tem que acreditar pela fé mesmo. Aí ela desmentiu, ela falou isso na frente da classe. Legal. Eu queria ver tu brabo desse jeito, Charles. Pai, eu vou dizer, eu fico imaginando tu falando desse jeito com a professora. Mas sabe o que é? Esse é um ponto assim, muito importante. Por exemplo, essa experiência do Stanley Miller, muitas pessoas não entendem que... Eu falei Stanley Miller. Stanley Miller. Que dos... que dos 20 aminoácidos que a gente chama de proteinogênicos, só 13 foram formados. Ninguém comenta que 7 nunca se formam. E desses 7, vou deixar para o pessoal fazer pesquisa aí, tem 3 deles, a histidina, a lisina e você acha o outro, tá? Desses 3 são fundamentais para a formação do DNA. Eles nunca se formam. Nunca. Em outras palavras, a experiência de Stanley Miller é um fracasso tentando provar como vida teria surgido. São pessoas ainda... Desculpa, eu vou usar uma palavra aqui, eu não quero ser duro, mas existe uma certa ignorância com respeito ao experimento, o que ele realmente conseguiu, o que foi feito. Por exemplo, eu não vou nem entrar na questão dos aminoácidos, que você tem levógenos, destrógenos, direita e esquerda, que só tem um tipo que produz vida, e lá não vou nem falar da quantidade de toxinas que apareceram nesse experimento, que ninguém fala disso, ou seja, tem mais coisa para acabar com a vida do que coisas para produzir vida na experiência de Stanley Miller. Interessante. Sabe? Mas isso não é dito, ninguém fala nada a respeito disso. E o que vocês falaram, e eu concordo plenamente, é aquela ideia de que... Desculpa, tem um cachorro solto por aqui. Que literalmente vida, a gente não tem nenhuma única experiência, nenhuma, que prove que vida teria surgido espontaneamente. 0.